Então vamos lá. Hoje quero falar sobre prossiga para o alvo. Você tem entendido de Deus que existe um lugar de partida, mas também existe um lugar de chegada? Você entende que Deus estabeleceu para a sua vida um alvo, um lugar ao qual você vai chegar, um propósito ao qual você vai viver, e você vai estabelecer a tua vida. Você entende isso? Nós fomos chamados por Deus com um objetivo, e nós precisamos entender que alvo é esse que nós precisamos alcançar, né? Quando a gente fala de alvo, muitas vezes a gente fala, não, o meu alvo é o céu. É o céu, sim. Nós vamos chegar no céu em nome de Jesus, e há uma guerra grande para que você não viva a vida abundante que Deus tem para você aqui nessa terra. Então, você sabe que o alvo, a minha pergunta para você nessa noite é, você sabe que alvo é esse que você precisa alcançar? Sabe? Aprenda que assim, você precisa entender que Deus não nos libertou por nada. Deus não nos tirou do império das trevas, Jesus não foi naquela cruz para nos salvar, nos libertar da última gota do seu sangue, para nos tirar do pecado, para estabelecer um novo reino sobre as nossas vidas, o seu reino de paz, de amor, de alegria, por nada. Olha, meu filho, eu te libertei. Ai, que bom, Deus, você me libertou do império das trevas. E aí, o que é que eu faço? Não sei, faz aí o que você quiser. Você acha que é assim? Não. Deus te libertou porque Ele tem um objetivo na tua vida, Ele tem um lugar ao qual que Ele quer que você chegue. Um lugar que você precisa chegar. Jesus, Ele sabia para onde Ele estava indo, o que Ele veio fazer. Jesus sabia para que Ele nasceu. E nós precisamos entender que existe um alvo para nós alcançarmos. E esse alvo está aqui, e nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Ele tem um lugar, Ele tem algo extraordinário para mim e para você. Você acredita nisso? Que Deus tem algo extraordinário para você? Deus, Ele quer te libertar de tudo que quer te impedir de chegar nesse lugar, de você exercer. Eu costumo dizer, eu já falei muito aqui no culto de libertação, né? E já que a gente está na série Matadores de Gigantes, sobre a vida de Davi, eu costumo dizer para você que existe uma mesa cheia de gente esperando você chegar para que eles possam se sentar. Existe um lugar e pessoas que estão esperando você chegar para você levar aquilo que Deus colocou no seu coração para a vida deles. Você é um restaurador de pessoas e de lugares. O profeta disse, ninguém senta nessa mesa enquanto Davi não chegar. Saiba que existem lugares que estão esperando por você. E você precisa chegar nesse lugar. Existem pessoas que estão esperando chegar, que você chegue até elas, para que você libere aquilo que Deus colocou dentro de você. Amém? Você acredita nisso? Então abra a tua Bíblia lá em Filipenses 3, 12, 14. Esse texto é muito claro. Paulo está falando sobre o alvo que é Cristo, que é a vida em Deus, é a recompensa que Ele tem no céu, mas eu quero que você entenda que existe algo poderoso aqui na terra para você viver. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo.
É por isso que eu quero dizer hoje para você: prossiga para o alvo. Prossiga para a vocação o qual Deus estabeleceu para a tua vida. Prossiga para alcançar aquilo o que Deus já conquistou na cruz pela tua vida. Para que o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui está muito claro daquilo que Deus quer que a gente alcance. O apóstolo Paulo foi um grande apóstolo, ele enfrentou muitas dificuldades. Eu posso dizer que o apóstolo Paulo foi um grande matador de gigantes, porque ele enfrentou muitos gigantes na sua vida, tudo aquilo que veio para impedir dele viver o propósito o qual Deus tinha para a sua vida, o seu chamado. Ai de nós, se Paulo não tivesse resistido, se Paulo não tivesse vencido as perseguições, os açoites, os apedrejamentos, os naufrágios, as prisões, as perseguições. Ai de nós, porque esse evangelho chegou até nós por tudo aquilo que Paulo escreveu. Paulo foi aquele que foi até os gentios pregar o evangelho de Cristo. Por amor de Cristo, ele sofreu tudo isso. As perseguições, as lutas, as prisões, ameaça de morte, fome, nudez, frio, naufrágios. E a palavra de Deus diz que por amor a Cristo somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias Satanás trama para nos destruir. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar vigilantes, porque o nosso inimigo vive ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. E por amor de Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias. Meu amado, Satanás, ele nos odeia. E ele peleja todos os dias para nos destruir. Ele quer fazer com que ele quer nos impedir de que a gente chegue no alvo, num lugar de propósito, o qual Deus estabeleceu para mim e para você. Todos os dias ele trabalha isso. E você não se engane, porque ele trabalha desde antes de você nascer. Mas nós precisamos também ter uma certeza no nosso coração, que Satanás trabalha todos os dias para nos destruir, isso é uma verdade. Mas também a maioria das vitórias, a maioria das conquistas das nossas vidas vem de Deus. Porque enquanto Satanás está trabalhando todos os dias para nos destruir, o Senhor também está trabalhando todos os dias para nos livrar, para nos abençoar, para nos libertar, para nos fazer conquistar tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Então a gente não tem que ter medo, a gente precisa estar posicionado. A luta vai vir? Vai. As adversidades virão? Sim. As perseguições, as invejas, sim, as tribulações, as lutas. Jesus não nos enganou. O Evangelho de Cristo, ele não nos engana. Ele diz: no mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. E para onde você está indo? A minha pergunta é essa hoje para você: para onde você está indo? Porque desde quando Jesus nasceu, ele sabia que ele estava indo para a cruz. A cruz era o seu alvo, era o seu objetivo. A cruz era o lugar de conquista, a cruz era o lugar da vitória, a cruz era o lugar onde ele ia ganhar a nossa vida para ele. Comprar com preço caro de sangue. A cruz era o lugar onde ele ia colocar Satanás e os principados e potestades embaixo dos seus pés. E a minha pergunta para você é: para onde você está indo?
Eu sei que você está indo para o céu. Eu creio. Mas aqui na terra, para onde você está indo? Meu amado, essa pergunta define muita coisa na minha e na sua vida. Muita coisa. O que, pastor? Em primeiro lugar, o caminho, a direção, a estrada que você vai percorrer. Porque se você está sabendo que você precisa ir para o sul, se você começar a ir para o norte, está ruim para você. Estou certo ou estou errado? E nesse caminho, nessa direção, o que nos guia é a palavra de Deus. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Nós não podemos ir na direção que a palavra não está nos apontando. Porque a palavra é que nos garante ir neste caminho. E aqui eu não estou falando do caminho que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para nós. Não, eu estou falando na direção qual você precisa ir para chegar no lugar o qual Jesus estabeleceu para a tua vida. Você sabe para onde você está indo? Porque se você sabe para onde você está indo, você vai saber o caminho que você precisa tomar na sua vida. A segunda coisa que é muito importante para saber para onde a gente está indo é a bagagem. A bagagem que a gente vai levar, que a gente está levando. Meu amado, uma caminhada precisa de bagagem. Qual é a bagagem que você está levando para ir para o lugar onde você está indo? Existe uma bagagem que a gente leva aqui fora, de suprimentos, mas existe uma bagagem que está aqui dentro. E muitas vezes as pessoas querem ir para esse lugar, levando na bagagem mágoas, feridas, medos, incertezas, ansiedade, conhecimentos inúteis. Essas coisas precisam ficar para trás, porque essas coisas vão atrapalhar você nesse caminho. Paulo disse: esqueço-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O que você precisa deixar para trás? O que você está carregando que está atrapalhando você na tua jornada? Qual a ferida do passado que você está carregando dentro de você? Qual é a herança espiritual, familiar que você está carregando, que está atrapalhando a tua jornada hoje? No teu trabalho, no teu casamento? Qual é a herança? Qual é a ferida que você vem carregando há muito tempo, que está aberta e não se fechou na tua vida, que precisa ser deixado para trás, porque não faz parte dessa bagagem para essa vida nova que você está vivendo? Qual? É por isso que Jesus vem e nos liberta. Medo. Será que se você tem medo? Sexta-feira passada eu falei sobre isso. Nosso sistema de crença é criado através das experiências que nós temos na nossa infância. Tudo que você hoje crê sobre casamento, sobre dinheiro, sobre amizade, sobre trabalho, está nas tuas memórias criadas lá atrás. Se foi boas, maravilha. Se foram ruins, está até atrapalhando. E nesse caminho, para onde você está indo, você precisa saber o que você está carregando dentro de você, que precisa deixar para trás. O pastor Sebastião falava sobre uma mochila, e muitas vezes é lixo. E quando eu fazia curso de noivos, hoje eu faço muito pouco, que aí é com o pastor Marcelo,
Fazia curso de noivos, eu sempre dizia para os noivos, agora a gente vai trabalhar para você deixar a mochila, que você não vai usar na tua nova vida, na tua novo casamento, no teu casamento, na tua nova casa, nessa nova jornada que você vai empreender. Tem coisas, eu estou casado há 30 anos com essa jovem. Aí você, como é que esse cara tem 30 anos se ele está casado com ela há 30 anos? Estou há 35 com ela, de namoro, noivado, mais 30 de casado. E quando eu casei, eu quis trazer algumas coisas velhas para dentro do meu casamento. Oi, tudo bem? Quer cantar, louvar? O que é que você quer fazer? Quer pregar? E eu quis carregar isso. E ela também. Só que não deu certo. Não deu certo. Quase que a gente ia para o fundo do poço. Porque agora é uma nova vida. O que a gente aprendeu de bom, maravilhoso. Aquilo que funcionava, maravilhoso. Mas tem muitas coisas que a gente aprende com os nossos pais que não vai servir para uma nova vida. E eu tive que deixar e aprender e deixar para trás. Senão, não estaria aqui hoje casado 30 anos com essa jovem. Essas coisas precisam ficar para trás. Mas tem outras coisas dentro dessa bagagem: a fé, a esperança, a força, a alegria, o amor, a confiança, a visão de futuro. Isso você precisa carregar. Aquilo que você aprende com Deus todos os dias, com a sua palavra, isso você precisa carregar, porque isso quebra tudo aquilo de ruim que quer te parar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí de repente você está pensando assim: pastor, será que é por isso que eu não consigo chegar? Será por isso que eu não consigo romper essa área da minha vida? Porque eu estou nessa nova jornada com Deus e eu estou carregando a bagagem de coisas ruins que não serve para esse novo caminho. Esse é o momento que você fica refletindo. E você começa a pensar: isso eu realmente preciso deixar para trás. Se eu não deixar, eu não vou chegar lá. Vai me atrapalhar. E outra coisa muito importante: para onde você está indo, você precisa também saber qual é a companhia que vai estar com você. Isso é muito importante. Vai definir como você quer chegar, porque você tem que escolher muito bem quem vai estar do teu lado para ir nessa jornada com você. As suas amizades, a sua companheira, seu companheiro, esposa, seus amigos, seus mentores. Você precisa escolher bem. Porque se a pessoa não estiver alinhado no mesmo propósito que você, vai ser um atrapalho na tua vida. Cuidado com quem vai com você, porque vai definir como você quer e como você vai chegar. Amém? Então agora abre a tua Bíblia lá em 1 Samuel 16. Eu quero falar sobre Davi, aquele que conseguiu chegar no alvo ao qual Deus tinha para a sua vida. Já que estamos na nossa série Matadores de Gigante. Diz assim, versículo 16, do 10 ao 13: assim Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos?
Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois nós não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez de entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se, unja-o, pois este é ele. Samuel pegou um chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi, chamado para receber a unção de rei. Eu creio que você conhece essa história. Davi estava lá no campo, era um dos filhos de Jessé, o mais moço. E de repente, quando Saul foi reprovado, Deus chega para Samuel e diz assim: ó, vai na casa de Jessé, porque eu já escolhi um rei que vai reinar sobre o meu povo. Vai lá. E aí, o pai chega e traz: vou pegar meus filhos, e trouxe todos aqueles, né, do mais velho até o mais moço, todos eles tinham aparência, guerreiro, estava lá, né, fazia parte do exército. Davi estava esquecido. Davi era o rejeitado pelo pai, pelos irmãos, cuidava das ovelhas. Mas foi esse que Deus escolheu. Meu amado, tem algo importante que eu preciso relembrar com você. Como tudo isso começou. 1 Samuel 16:1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o já rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho, e vou enviar você a Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Meu amado, uma coisa que eu quero falar com você, algumas coisas que eu quero falar para você desse versículo aqui. A primeira coisa que eu quero falar para você é o alvo. O propósito da sua vida já está estabelecido por Deus. De repente você está aqui e você nem sabe o que é que Deus está preparando para você. Davi estava no campo, cuidando de ovelhas, esquecido pelo pai, pelos irmãos, mas Deus não esquece dos seus. De repente você está aqui e você diz assim: ninguém lembra de mim. Ah, eu fui aquele filho que meu pai e minha mãe esqueceram. Ah, eu fui rejeitado. Deus não esquece de você. O mundo todo pode esquecer de você, mas Deus não esquece daquilo que Ele estabeleceu para a tua vida. É a primeira coisa que eu olho nesse versículo e eu vejo, né, o propósito da sua vida está estabelecida por Deus. O propósito da vida de Davi já estava estabelecido por Deus. Enquanto Davi estava lá, ele nunca imaginava que Deus estava olhando para ele. Eu quero te dizer que Deus está olhando para você. De repente você está até fazendo algo que você acha que é tão insignificante, que para o pai de Davi, para os irmãos de Davi, então de repente, né, achava que aquilo que Davi estava fazendo era insignificante. Vai cuidar de ovelhas lá no campo, fica longe da gente. Mas lá longe deles, Davi estava muito perto de Deus. Dá para você entender isso? De repente hoje você está fazendo algo e você fica pensando assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? De repente Deus está te treinando para te levar para o lugar extraordinário que você nem imagina. Amém? Você crê nisso? A segunda coisa que eu vejo: os sonhos, os planos, os pensamentos, os alvos de Deus para a minha e para a sua vida é muito maior do que aquilo que a gente imagina. A palavra de Deus diz isso, que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, os caminhos do Senhor são muito mais altos. Enquanto Davi estava lá, e achando que de repente ele poderia ficar a vida toda cuidando de ovelhas, Deus tinha um reinado para ele. Ser o rei de Israel, da nação
o qual Deus escolheu, que é tão pequenininha, mas é tão poderosa. Você já imaginou isso? Que você pode estar aqui sentado nessa cadeira e você pode estar sonhando, fazendo planos, mas eu quero te dizer que teus planos podem ser muito menor do que aquilo que Deus já sonhou para a tua vida. Eu estou sonhando a ser isso aqui. Deus, não, meu filho, você nem imagina o que eu estou sonhando para você. E eu quero te dizer que a tua hora vai chegar. Chega um momento que Deus chega para você e diz assim: filho, chegou a tua hora. Agora tem uma coisa muito importante. Você precisa estar pronto. Não importa onde você está, o que você está fazendo, fora. Importa o que você carrega dentro. Você já imaginou? Davi era rejeitado pelo pai. Davi era rejeitado pelos seus irmãos, desprezados. Estava lá. Mas quando ele foi chamado, eu não sei se disseram: Davi, profeta está lá e mandou te chamar. Davi já foi preparado. Aí imagina um profeta chegando para ele e dizendo assim: eu vim aqui te ungir rei, porque Deus mandou. Você já imaginou? Davi era um moço. Calcula-se que Davi poderia ter até 17 anos. Não era filho de Saul. Não era da linhagem de Saul. E ele sabia que para ele ser rei, Deus teria que fazer uma coisa muito grande. Mas Davi, em qualquer momento, pelo menos a palavra não mostra, ele não disse: eu? Por que eu? Não posso? Não, acho que você errou de endereço. Não. Davi simplesmente fez assim, pode me ungir. Se Deus mandou, é porque eu posso, e eu vou chegar lá. Você precisa estar preparado, porque quando chegar a tua hora, você não pode dizer que não pode, que não dá, porque Deus não erra endereço. Pode aplaudir ao Senhor. A terceira coisa, todos podem esquecer de você, Deus jamais esquece. E a quarta coisa que eu quero falar para você desse versículo é: o lugar, a função que você está hoje pode mudar amanhã, pois você pode estar sendo forjado para algo maior e inesperado. Você pode hoje estar dizendo: meu Deus, mas para que eu estou nessa função? Para que eu estou trabalhando? Para que eu estou... Jesus trabalhou 30 anos fazendo móveis. 30. 3 anos ele cumpriu o ministério dele. O maior ministério que já se cumpriu-se na terra. Em 3 anos. Deus preparou ele 30 anos. Davi estava lá, cuidando de ovelhas. Mas não eram ovelhas que Deus tinha para ele e a sua vida. Mas Deus olhou lá do céu e disse assim: se esse menino dá a vida dele por uma ovelha, que amanhã vai ser tosquiada e vai para o fogo, você já imaginou o que ele vai fazer quando eu colocar a minha nação na mão dele? O quanto ele vai lutar, o quanto ele vai amar. E isso foi tão forte na vida de Davi, que até hoje não houve rei em Israel como Davi. Então, não desanime de repente no lugar que você está hoje, porque amanhã Deus pode mandar alguém na tua porta e diz assim: chegou a hora. E você só tem que fazer feito Davi. Pode derramar o óleo e vamos embora.
porque a minha espada já está na mão. Outra coisa, muito importante, saiba que Deus está vendo o teu esforço, tua caminhada, tuas lágrimas, tuas orações, o teu sofrimento, teu coração, o teu potencial, a tua disposição, e no tempo certo, Ele vai chegar até você. Ai, pastor, você não imagina quanto tempo eu estou. Deus está contando cada lágrima que está saindo dos teus olhos. Todas as noites, todas as vezes que você coloca teu joelho diante de Deus e chora. Deus está vendo a tristeza do teu coração, porque de repente você faz tudo certo e parece que as coisas dão tudo errado. E aí você fica pensando, mas eu faço tudo certo e parece que dá tudo errado. Não, meu amado, não dá tudo errado. Deus está costurando, Deus está fazendo um crochê. Como é que é aqui? Como é que a gente fala aqui? É crochê? Crochê? Você já viu como uma pessoa está fazendo crochê? Você olha, ela está aqui. Ela está vendo o desenho certinho. Mas você que está do outro lado, o que é que você vê? Só emaranhado de nós, de linhas. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele está desenhando, Ele estava desenhando a vida de Davi. Há um leão lá, Davi, um urso. E as pessoas olhavam, só via desgraça na vida de Davi. E Davi estava lá, e ele estava desenhando. Porque quando a pessoa olha do outro lado, só vê os nós, os emaranhados, mas vai chegar um momento que Deus vai dizer, filho, olha aqui, o que eu estou desenhando para você. A partir do momento que Davi foi ungido, sua vida mudou completamente. Agora ele tinha um alvo. Agora ele sabia para onde Deus estava querendo levar ele, e ia levar. Porque, meu amado, aquilo que Deus promete, aquilo que Deus tem para a tua vida, ninguém, inferno pode se levantar todo. O mundo pode se levantar todo contra você. Ninguém vai impedir de Deus te levar para o lugar que Ele tem. Só tem uma pessoa que pode impedir você chegar lá. Sabe quem é? Levanta o dedo assim. Agora tu faz assim, ó. É você. Porque Deus disse para Josué, Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ninguém. Davi sabia para onde ele estava indo. Deus tinha o maior cargo, a maior posição de pastor de ovelha, aquela tarefa que era desprezado por muitos, para rei da nação. Olha o extremo. Você já imaginou isso? Do campo para um trono, de um cajado na mão, uma funda na mão, para uma coroa na cabeça e uma espada na mão. Mas Davi sabia que quando aquele óleo caiu na sua cabeça, Deus ia cumprir a sua promessa. Ele só precisava fazer algumas coisas que eu vou dizer aqui para você. Primeiro, estar preparado para ir na direção que Deus mandar. Se prepare. Se prepare
todos os dias, em todos os tempos, em todas as circunstâncias, esteja preparado, orando, louvando a Deus, meditando na palavra, prepare o seu emocional, faça tudo que você puder, prepare a sua mente, o seu coração, o seu físico, se prepare, todos os dias, para você ir na direção que Deus te mandar, esteja pronto. Porque a pior coisa que existe na vida de um homem é quando ele tem uma oportunidade diante de Deus e ele perde. O jovem rico, eu creio que ele foi o mais frustrado da vida dele. Saul, um rei, teve a oportunidade. Agora, o que dizer de Abraão? O que dizer de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, de Paulo, de Pedro, de mim e de você? Porque uma hora Deus chega e diz: filho, chegou a tua hora, vem comigo. E você vai ter que ir. Filha, chegou a tua hora, vem comigo. E quando Deus nos chama, é porque Ele quer nos tirar de algo para algo muito maior e poderoso. Muito maior. O processo, muitas vezes, é dolorido. Ninguém vive promessa sem processo. O processo é dolorido, sim. O tempo é dele, é perfeito. Mas Deus não estava preparando um reinado para Davi. Não. Deus estava preparando Davi para o reinado, porque o reinado já estava preparado por Deus. E eu já falei isso aqui para você. Deus não está preparando algo maravilhoso para você, não. Deus está preparando você para algo maravilhoso que já está te esperando lá na frente. Amém? Então aplauda ao Senhor. Você precisa crer nisso. Segundo, você precisa vencer todos os obstáculos. Davi venceu a rejeição, Davi venceu os insultos, Davi venceu os gigantes, os inimigos, a inveja, a traição, perseguição, humilhação. Davi venceu até a queda dele. Até a queda, Davi venceu, quando ele caiu com Betseba. Ele venceu. Porque um homem segundo o coração de Deus não é aquele que não erra. Não é esse que não erra, porque nós vamos errar. O homem segundo o coração de Deus é aquele que quando erra, ele se quebranta, ele se humilha, e ele abandona e não volta atrás. Porque Deus, quando chegou para Davi, quando ele caiu com Betseba e mandou matar Urias, botou ele na frente de batalhas. E Natã chegou diante dele e disse: Davi, tinha um fazendeiro muito rico, mas tinha um muito pobrezinho que só tinha uma ovelhinha. E ele contou aquela história que você já sabe. E veio um viajante e ele mandou pegar a ovelhinha daquele que só tinha uma. E Davi fez: quem é esse que eu vou mandar matar? Esse é você, Davi. Sabe o que é que Davi fez? Sabe o que é que Deus estava fazendo com Davi? Naquele momento, Davi era rei. E ele perdeu o coração de pastor. Deus fez ele lembrar e trazer de volta o coração de pastor dele, quando ele dava vida pelas ovelhas no campo. Quando Davi reconheceu aquilo, Davi deixou a coroa, deixou o trono e foi para o campo. E se humilhou diante de Deus e disse: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Pode retirar o trono, a coroa, o reinado, mas eu não quero ficar sem teu espírito. Um homem quebrantado, que se humilha diante de Deus e reconhece seu erro. Saul rasgou a veste de Samuel e disse: não tira o meu
reinado. Samuel disse: Deus rasgou hoje o teu reinado. Você está vendo a diferença? Meu amado, Davi venceu todos os obstáculos para chegar no trono. Terceiro lugar, Davi perseverou, foi resiliente. A perseverança é uma das ferramentas que te leva ao sucesso. Te leva a alcançar o alvo. Nós não somos dos que retrocede para a perdição. Nós somos dos que persevera para viver a promessa, diz o livro de Hebreus. Amém? Você vai precisar perseverar em todo o tempo diante da promessa. E em último lugar, a aliança com Deus. Davi precisou viver essa aliança com Deus, de obediência, de santidade, de humildade, de confiança, fidelidade, de uma entrega completa. Se você quer chegar no alvo, no propósito qual Deus tem para a tua vida, você precisa estabelecer e permanecer na aliança que Deus firmou na tua vida. Não importa o que você está passando, não importa o que você vai passar, não importa, você nunca pode quebrar essa aliança com Deus. Nunca pode. Deus nunca vai deixar você passar por algo que você não possa suportar. Antes disso, Ele te dá o escape. Mas diante das lutas, das dificuldades, Satanás vai pressionar a gente de uma forma tão grande para a gente desistir e dizer: Deus, eu não quero mais. Deus se esqueceu de mim, então eu não quero mais viver isso, eu não quero mais, eu não vou nem mais na igreja. Eu não quero mais orar, eu não quero mais jejuar, não quero mais nada. Não quero mais nada. Nunca faça isso. Nunca, diante de qualquer dificuldade, permaneça fiel com a sua aliança no Senhor. E assim, você vai chegar no alvo. Segundo Samuel 5:1, diz assim: Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei, sobre nós era o Senhor quem fazia as entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor, Deus, lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Meu amado, Davi chegou no alvo que Deus estabeleceu para a sua vida. Ele chegou no trono, o qual Deus firmou com ele quando derramou aquele óleo, quando ele tinha 16, 17 anos. Passou tempo e ele chegou. E quando você faz isso, as bênçãos do Senhor vêm sobre a tua vida. Você alcança o lugar o que Deus estabeleceu para a tua vida. Davi alcançou o reinado, o trono. Você, quando faz isso, você vence todos os teus inimigos. Davi conseguiu colocar todos os inimigos deles embaixo dos pés deles, ao ponto de Salomão não precisar fazer nenhuma guerra. Lá em Samuel 8:1 diz assim, Davi atacou os filisteus e os derrotou. No 2, Davi disse, também derrotou os moabitas. No versículo
2, no final, Davi disse assim: os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. No versículo 3, diz assim: Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobar. No versículo 5, diz assim: os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobar, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria e de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagaram tributos. Versículo 6. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos, o ouro, que eram usados pelos oficiais de Hadadezer, e trouxe para Jerusalém. De Betá e Berotai, cidade de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão, o rei, ao rei Davi, para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata, com o ouro que havia consagrado de todas as nações que havia subjugado, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobar. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens do Vale do Sal, pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. De repente, você hoje tem enfrentado tantas lutas, e você diz, pastor, mas são tantas coisas que se levantam contra mim, parece que não vou ter como vencê-lo. Davi venceu todos os seus inimigos, porque o Senhor dava vitória a ele. Eu quero te dizer que hoje você não precisa guerrear as lutas como Davi guerreava. As nossas lutas não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Mas eu quero te dizer que todos aqueles que se levantarem contra você, usado até pelo inimigo, todas as lutas que você tem enfrentado, se você permanecer em Deus, se você confiar nesse Deus, se você não desistir, se você andar na sua santidade, na sua palavra, você vai ser como Davi. Você vai vencê-los em nome de Jesus. E para encerrar, quando você vence tudo isso, você deixa uma herança de sucessão. Segundo 1 Reis 2:10 diz assim: Davi morreu, foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Você não cria filhos para calamidade. A sua geração, seus filhos, serão filhos de uma geração poderosa nessa terra. Amém? Você entendeu que existe um lugar, um alvo, o qual Deus estabeleceu para a tua vida e você precisa chegar até Ele? Quero convidar você a ficar em pé. Esse é o momento que nós vamos orar. Esse é o momento de você entender que tudo aquilo que te impede de você prosseguir em frente e viver tudo que Deus tem para a tua vida, Deus quer te libertar em nome de Jesus. Deus quer te libertar de
tudo que te impede de avançar, de alcançar o alvo, de chegar no lugar que Ele prometeu para você. Deus quer te libertar. Amém? Fecha os teus olhos por um momento. Coloca a mão no teu coração. E começa a pensar nesse momento, pede para que o Espírito Santo te mostre tudo aquilo que está impedindo. E se você não sabe aonde Deus quer te levar, pergunta para Ele. Se tem alguém que pode e quer fazer isso, esse alguém é Ele. Pergunta, Senhor, aonde o Senhor quer me levar? O Senhor levou Davi ao trono. Parecia impossível. O Senhor escolher um pastor de ovelhas, um moço ainda, um jovem, o qual seus pais rejeitavam, seus irmãos os desprezavam, mas o Senhor escolheu. E eu sei, Pai, que eu estou aqui porque o Senhor também me escolheu. Então, pede para Ele te mostrar. Pede para Ele falar para onde Ele quer te levar. Qual o lugar que Ele quer te usar. O que precisa ser deixado para trás, o que você tem carregado dentro de você que está atrapalhando a tua caminhada. O que tem atrapalhado você é o medo, é a ansiedade, é pecado, é cativeiro. O que tem atrapalhado você nessa caminhada? Feridas, incertezas, mágoas. Isso tudo precisa ser deixado. E você precisa se encher de fé, de alegria, de força, de esperança, de visão, de Deus para a tua vida. Você precisa se encher da palavra dEle, todos os dias, porque essa palavra é luz, é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Ela aponta para onde você deve ir, e ela ilumina cada passo que você vai dar, para que você não pise no lugar que não é para você pisar. O que você precisa deixar para trás? O que está atrapalhando você? Saiba que Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer te dizer que Ele te ama, Ele tem um propósito, e o propósito dele é muito maior daquilo que você está pensando, do que você está imaginando. Os pensamentos, os sonhos que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor. Então eu quero orar com você nessa noite, eu quero que você saia do teu lugar. Essa é a primeira atitude que você precisa fazer. Não, é a segunda. A primeira atitude foi você chegar aqui. Então eu quero que você saia do teu lugar e você venha aqui na frente. E você vai colocar a tua vida diante do altar de Deus. E eu quero te dizer que Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida, em nome de Jesus. Deus vai te libertar, Deus vai te curar, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai abrir os teus olhos espirituais, vai fazer você enxergar para onde Ele quer te levar. Deus vai te dar força, para que você resista, para que você vença tudo aquilo que está tentando te parar. Deus fez isso com Davi. Davi disse: Deus adestrou as minhas mãos para a batalha, os meus dedos para a guerra. Então sai do teu lugar, não fica aí no teu lugar não, sai, vem orar aqui com a gente, vem colocar diante do altar do Senhor. Se tem um lugar maravilhoso, esse lugar é o altar do Senhor na tua vida. Aleluia, fica de pé, quero orar com você. Se você não guardou tudo que eu falei hoje aqui, você pode até depois ir lá no YouTube e rever essa ministração.
Mas eu quero que agora, vocês estão aqui na frente, que vocês gravem isso no coração de vocês. O que Paulo falou, no versículo 13, de Filipenses 3, que diz assim, a parte B, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Diga assim: eu vou prosseguir para o alvo que Deus estabeleceu para a minha vida, em nome de Jesus, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você chegar no alvo, tem um prêmio para você. Saiba que Deus não erra. Deus não erra, nunca errou e nunca vai errar. Imagina Deus lá em cima, com um arco e com a flecha na mão. E Ele tem um alvo para acertar. E se de repente o alvo para a sua vida é aqui, você acha que Deus vai acertar onde? Deus vai acertar bem naquela bolinha ali, ó. Se teu alvo for aqui, Deus está lá em cima tirando tudo que Ele tem para você e Ele vai acertar aqui, porque Ele não erra. Mas se você estiver aqui, vai fazer assim, ó. E você vai ficar, oh, passou tão perto de mim. E Deus vai dizer para você, faça só assim. O caminho de Deus é perfeito. Se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus não vai errar você. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai ser o homem e a mulher mais abençoado dessa terra. E abençoado não tem nada a ver com luta, porque você pode ser muito abençoado e ter muita luta na tua vida. Mas as lutas que você tiver, Deus vai te dar todo o suporte, toda a ferramenta para você vencer. Porque eu nem vou te contar as lutas, os gigantes que eu tenho que derrubar todos os dias. Então coloca a mão no teu coração, vou orar por você. Saia daqui hoje com essa certeza que você precisa deixar para trás. Você precisa deixar para trás, esquecer as coisas que para trás precisam ficar. Tudo aquilo que você não precisa levar nessa bagagem de ruim que o inimigo implantou no teu coração, na tua mente. Você precisa deixar para trás alianças que você fez, que estava te levando para o buraco, que te levou para o buraco. Você precisa deixar para trás e permanecer a tua aliança com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Eu quero profetizar toda sorte de bênção. Eu quero, Senhor Deus e Pai, que o Senhor dê sabedoria, entendimento, conhecimento, que o Senhor abra a mente dos teus filhos, que o Senhor abra o coração dos teus filhos, a visão dos teus filhos, para que eles possam enxergar, entender e conhecer aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor liberte teus filhos de toda a prisão, de todo o cativeiro, de toda a ferida, de todo o medo, de tudo aquilo que impede de teus filhos avançarem na caminhada, na jornada que o Senhor tem para a vida deles, mas que o Senhor encha teus filhos de fé, de esperança, de alegria, de força.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, para viver, para ser perseverante, para vencer os gigantes que se levantam todos os dias contra a vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor dê vitórias, que o Senhor adestre as mãos dos teus filhos para a batalha, os dedos para a guerra, e que eles possam, Senhor, como Davi, chegar no alvo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu és Deus sobre a vida deles, que o Senhor leve eles em paz, guardado pela Tua mão, que o Senhor dê um final de semana abençoado, Senhor Deus e Pai, uma semana, um mês, Senhor Deus e Pai, extraordinário, em nome de Jesus Cristo, e aqueles que estão em casa também nos assistindo, que eles sejam impactados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Eu abençoo a vida dos Teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Gente, eu amo vocês. Sexta-feira, não faltem, e venha com a sua camiseta Matador de Gigante, porque a gente quer fazer aquela foto. Eu quero fazer um desafio para você. Se você tem a camiseta Matador de Gigante, você vai fazer um videozinho, dizendo assim: eu já fiz a minha inscrição na escola Matador de Gigante, faça você também, e você me marca, e eu vou sortear um caderno e uma camiseta Matadores de Gigante, daqueles que fizerem, amém? Vão na paz, Deus abençoe. Se vocês quiserem oração, alguma coisa, só é vir falar com a gente aqui. Um grande abraço.